O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Carrie Lam diz que não disputará a reeleição em Hong Kong. Pois é, ela que é, né, a chefe do executivo de Hong Kong desde 2017, ou seja, todo o período em que tivemos muitos protestos em Hong Kong, tivemos a nova lei de segurança nacional em Pequim, que afeta Hong Kong, no que o Reino Unido declarou que era uma violação do acordo entre os dois países. Pandemia, né? Então foi um mandato no mínimo bastante atribulado, e ela, vista como uma representante, né? uma pessoa que usou o seu poder sempre de maneira pró-Pequim, às vezes criticada por isso por setores de oposição em Hong Kong, ela declarou que não vai concorrer à reeleição, né? Então, muito provavelmente, tudo isso está ligado, né? Segundo ela, né, ela está cansada depois de 40 anos de vida pública. Ela disse que as autoridades chinesas entenderam e respeitaram sua decisão e que ela está colocando os integrantes da sua família em primeiro lugar. Tá? Então, basicamente ela dizendo que quer se aposentar da vida pública depois de 40 anos de vida pública. Ok, mas claro que esse mandato atribulado, todos esses eventos, muito provavelmente fazem parte dos cálculos, sejam, né, se a gente quiser pensar de um ponto de vista mais idealista, né, ela está cansada da vida pública justamente porque foram anos muito atribulados, até o fato de que ela pode estar sendo pressionada por outras autoridades, por colegas, enfim, falar, olha, você já está muito desgastada, seu mandato aí não foi tão legal, né? Então, assim, vai descansar um pouco, vai curtir a família, né? Alguma coisa assim. E o provável sucessor dela, né, é o John Lee, que é o atual chefe de segurança, né, de Hong Kong. Ele que não concorreu, né, às eleições parlamentares em Hong Kong, ele é o ex-chefe da polícia de Hong Kong, tá? E agora vai provavelmente ser o candidato a chefe executivo, né, de Hong Kong. E, enfim, obviamente, esse é um cargo, essa é uma posição que uma pessoa só pode almejar, só pode concorrer tendo apoio das autoridades de Pequim. Tá? Então isso mostra, talvez, que a prioridade justamente em Pequim olha, Hong Kong agora é uma questão muito mais de segurança do que de administração ou desenvolvimento econômico, ou é uma questão de segurança, né, em relação à nova lei de segurança nacional, em relação aos protestos. A gente teve um programa bastante extenso na época, em que a gente falou da identidade local de Hong Kong. Os nossos ouvintes sempre falam até para a gente eventualmente fazer um Fronteiras Invisíveis, né, já que Hong Kong compete separadamente, né, nas principais competições esportivas, inclusive no futebol. Então, essa acaba sendo talvez a principal notícia, né, vindo aí do mundo chinês, né, nessa última semana. Aí a gente começa o nosso giro pelo Pacífico e no sentido sul, né? Primeiro pela Tailândia, né, já que o governo está querendo propor um programa de mudança de identidade da capital, tá? Que mudaria o nome de Bangkok para Krung Thep Maha Nakhon.
tá? Isso seria ali parte de uma mudança de identidade para resgatar origens, né, resgatar tradições da Tailândia, do antigo Reino de Sião. Mas pro turismo é péssimo, né? Não, pro turismo é péssimo. E vamos lembrar, o nome oficial de Bangkok é o maior nome de uma cidade no Guinness. Porque o nome oficial de Bangkok é gigantesco. É algo que se traduz como... Bangkok é um acrônimo, então. Cidade imortal dos anjos, magnífica cidade das joias reais. É um nome gigantesco, é um nome cerimonial. Né? E aí, essa mudança de nome, né, seria para resgatar o nome da antiga vila ribeirinha que originou a capital. Só que, vamos lembrar que a Tailândia também passa por muitos protestos nos últimos anos contra uma monarquia absolutista que manda prender as pessoas por posts no Facebook, como a gente já comentou aqui recentemente, né? E assim, não é que foram posts do tipo, quero matar os ministros do STF. Não, é tipo, poxa, podia ser legal ter uma constituição mais legal. Eu gosto da República. E tá preso. Né? Então, o que acontece? Por que a gente está citando isso? Porque, segundo uma matéria feita pela repórter Hannah Beach, em Bangkok, pelo New York Times, isso está sendo encarado por alguns setores tailandeses, especialmente da oposição, como uma espécie de perfumaria, de cortina de fumaça, de falar, olha, né, então vamos focar aqui na identidade da capital, né, em reformar a identidade da capital e tudo mais, e deixar de lado as questões estruturais, questões mais profundas em relação ao país, em relação ao sistema de governo, em relação ao monarca que, durante a pandemia, foi gastar milhões de dinheiro público para ficar trancado num hotel na Alemanha, junto das suas amantes oficiais, né? Então, assim, eu não estou dizendo que durante a pandemia o rei foi fazer suruba na Alemanha. Estou dizendo a declaração oficial, que ele ficou lá na Alemanha por motivos, né, de segurança e tal. Então, assim, eu particularmente, consideraria discutir isso mais importante do que o nome da capital. Né? Mas, quem sou eu para dizer alguma coisa? Aí vamos para a Austrália, né, em que o governo do Scott Morrison, lembrando que teremos eleições, né, nesse ano na Austrália, anunciou um grande acordo comercial com a Índia. E isso está, né, de certa forma, ligado à China. Lembrando que Austrália e China, até alguns anos atrás, tinham uma cooperação econômica bastante grande, porém isso vem sendo reduzido devido tanto às tensões geopolíticas no Pacífico, quanto também pressões dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a Austrália para redução dessa relação, para redução dessa vista até como dependência, né? Então, foi assinado o Acordo para Comércio e Cooperação Econômica Austrália e Índia, numa cerimônia virtual, pelo ministro do Comércio australiano Dan Tehan e pelo ministro de Comércio da Índia, o Piyush Goyal. Tá? O Scott Morrison e o Narendra Modi também se pronunciaram sobre o acordo, disseram que vão ser muito bons para os dois países, que são relações muito promissoras. Lembrando que os dois países fazem parte do diálogo Quad, né, que é Índia, Austrália, Japão e Estados Unidos. Meio que todo mundo contra a China no meio. Só que a Índia também tem aproximado suas relações com a Rússia. Né? A Índia ela busca uma equidistância pragmática para tentar ganhar em todas as frontes. E o acordo vai eliminar as tarifas de 85% dos produtos que a Austrália exporta para a Índia. Tá? Atualmente, a Austrália exporta cerca de 9 bilhões de dólares para a Índia. E, por outro lado, a Índia também terá o fim das tarifas em outros 90% dos produtos que ela manda para a Austrália. Tá? A ideia é que em até 10 anos o comércio entre os dois países quase dobre, tá? Em relação graças a esse acordo. Tá? Isso inclui exportações de carvão mineral no lado australiano, né? Cobre, metais não ferrosos, carne de ovelha e lagosta.
Eu não associaria lagosta com a Austrália, mas enfim. Pois deve ser algum tipo de lagosta específica, enfim, alguma lagosta do Pacífico, não sei dizer, né? Já que a gente costuma associar lagosta ao Atlântico, né? Enfim, então esse acordo comercial aí que visa diminuir a dependência australiana em relação à China e, do caso da Índia, significa aumentar a sua presença comercial, aumentar a sua presença econômica. A Índia, inclusive, que não tinha nem colocado no roteiro, até porque não é exatamente uma notícia, mas essa semana a Taurus, né, as Forjas Taurus, a empresa de armas brasileira, anunciou o seu primeiro fuzil que será produzido em cooperação com a Índia. E eu acredito que nós, aqui no Xadrez Herbal, devemos ter sido um dos primeiros veículos que falou desse tipo de cooperação, tá, na época. Então, teve esse anúncio essa semana. Chegamos no sul da América do Sul, né, no lado do Pacífico, e o Gabriel Boric, presidente do Chile, recentemente empossado, visitou o seu homólogo, Alberto Fernandes, na Argentina, né? E ele deu uma entrevista ao jornal argentino Clarín, que repercutiu bastante aqui no Brasil, inclusive nas redes sociais, por conta especialmente da manchete, né, que foi usada na Folha de São Paulo, foi usada no Opera Mundi também, acho, que é: Boric defende que responsabilidade fiscal também seja uma política de esquerda. E viralizou também a resposta que ele deu para um repórter do La Nación em relação à violência, né? Porque ele foi questionado em relação a Venezuela, Cuba, e ele falou: mas por que eles não me perguntam também de Colômbia, do México? E então fica a sugestão de verem as entrevistas na íntegra. E também viralizou, vários ouvintes nossos marcaram ontem, porque um perfil grande de mais de 1 milhão de seguidores de fãs de Taylor Swift mostraram o Gabriel Boric com ele carrega uma foto com a Taylor Swift, um negócio assim. Nossos ouvintes me marcaram, então ele é um Swifter. O Alberto Fernandes, por sua vez, né, recebeu o Gabriel Boric dizendo... Então Kanye West não se apresenta mais no Chile. Cara, pelo que eu tô lendo, o Kanye West ele não se apresenta mais em lugar nenhum. Né? Porque ele escreveu umas ameaças contra o Pete Davidson, alguma coisa assim. Pete Davidson, eu sinceramente não vejo tanta graça assim. Também mas não. Enfim, né? Não somos aqui em Kardashian pra opinar. Depois desse momento... Nelson Rubens. TMZ, não, é internacional, é TMZ. Tá. Nelson Rubens... Ok. O Alberto Fernandes disse que ele e o Boric são aliados pela União Regional e devemos buscar concretizar de uma vez por todas o corredor interoceânico entre o Atlântico e o Pacífico. Né? Lembrando que esse é um projeto de infraestrutura ainda do período de 2008, né? Dentro do IRSA, né? Exatamente. Que previa 3 rotas, né, ligando o Atlântico ao Pacífico, e uma delas liga o sul do Brasil, passa pela Argentina, cruza os Andes e chega no Chile. Né? A outra principal é pelo Peru. Que era a viagem dos sonhos do meu pai. Sair de carro de São Paulo até Santiago. Bom, cruzar os Andes de carro deve ser... Eu já fiz, tem uma passagem por baixo. Ah, tá, ok. Tem um túnel. Tem um túnel. Ah, tá. Não, eu pensei em ir por cima, uma coisa meio Senhor dos Anéis, não sei. Então, o Alberto Fernandes comentou dessa necessidade e o Gabriel Boric, né, ele também comentou, também trouxe, né, a questão dos dois países, né, resolverem, né, a questão fronteiriça entre Chile e Argentina, né, já que, lembrando que os dois países têm uma disputa fronteiriça no extremo sul, que foi resolvida antes da Guerra das Malvinas, né, quase houve uma guerra ali por conta do Cabo Horn. Isso, a ditadura argentina queria ir para a guerra com o Chile, contra a ditadura Pinochet. O Papa interferiu, o Papa foi o mediador, então Papa João Paulo II. Porém, recentemente, essa disputa pela plataforma continental, por águas territoriais, voltou. E também a questão dos Mapuche, né? Já que nós temos 1,8 milhão de Mapuches no Chile,
Recentemente, no programa passado, a gente comentou que o Boric ordenou a desmilitarização, né, da região. E na Argentina vivem cerca de 500 mil Mapuche e as comunidades Mapuche não reconhecem a fronteira. Tem isso. Tá? E isso é algo que, inclusive, também faz parte do debate político no Brasil em zonas indígenas nas fronteiras, especialmente fronteiras norte. E só fazendo uma errata, né? Eu falei o Cabo Horn, mas na verdade é o Estreito de Beagle, né? Isso. O Estreito de Beagle, que tem esse nome por causa do navio do Darwin, Sim. não por causa do cachorro. Não por causa do Snoopy. Lembra, se você não sabia, o Snoopy é um Beagle. Tá? Você pronto. Não parece muito, mas... Você aprendeu algo com o xadrez herbal. O Snoopy é um Beagle. É uma licença poética. Por quê? Não é tão parecido com um Beagle assim. Agora você... E o Charlie Brown parece uma pessoa, por acaso? Mas, enfim, você aí cobrando realismo do Snoopy. Já viu um Beagle digitar numa máquina de escrever? Não. Tocar piano. Pois é. Então, mas tô indignado. E então também comentaram sobre essa questão da fronteira sul entre os dois países e a necessidade, né, de eventualmente negociarem ou chegarem em um novo acordo. E também viralizou muito, né, que o Gabriel Boric foi em uma das mais famosas livrarias, né, de Buenos Aires, ali em Palermo, muito bonita e tal, e soltaram até a lista de compras dele, né? Inclusive, ele comprou o querido Sr. Stalin, que reúne a correspondência entre o Franklin Delano Roosevelt e o Joseph Stalin. Então, tá aí o Boric vivendo a sua lua de mel pós-eleição. Ao contrário do Pedro Castilho. A gente cruza a fronteira ao norte, já que essa semana foi bastante tensa também no Peru. Inclusive alguns ouvintes, né, ou algumas pessoas, alguns nossos ouvintes que talvez não se liguem muito de futebol, mas devem ter visto algumas notícias, porque nessa semana tanto Flamengo quanto São Paulo jogaram no Peru. O jogo do Flamengo chegou a ser cancelado, né? E aí voltar atrás em cima da hora e tudo mais. E o São Paulo também quase chegou a suspender a viagem, um negócio assim, né? O São Paulo jogaria em Cusco e o jogo foi transferido para Lima. Ah, tá. Porque, inclusive, o São Paulo jogaria com Ayacucho, cujo estádio não tem iluminação artificial, então o jogo seria em Cusco. Mas daí as equipes de transmissão não estavam conseguindo chegar em Cusco e o jogo foi alterado para Lima. Inclusive teve 3 jogos no Estádio Nacional de Lima consecutivos, né? Primeiro Sporting Cristal e Flamengo, Aliança Lima e River Plate e Ayacucho e São Paulo, todos sem público, né? E teve também uma questão que o outro clube peruano que ainda está jogando as competições continentais, o Melgar, que é de Arequipa, no sul do país, ele jogou contra o Cuiabá na capital mato-grossense e tiveram que mudar o estatuto do aeroporto de Cuiabá para internacional, porque o voo não estava conseguindo, o voo do Melgar, que ia fazer uma conexão, sei lá, alguma coisa assim, teria que ir direto para Cuiabá. Então a capital mato-grossense não estava apta a receber voos internacionais, então fizeram uma manobra ali para o time, para a delegação arequipenha conseguir jogar contra o Dourado. Eu gostaria de destacar para os nossos ouvintes que mesmo que você odeie futebol, você acabou de aprender o gentílico de Arequipe, e eu não sabia que teve marmelada aí no aeroporto. Mas explicando a origem de tudo isso, né? A origem de tudo isso foi por quê? Aumento da gasolina. Então, assim, a gente... A raiz da maioria dos protestos que a gente fala aqui aumenta a gasolina, o povo vai pra rua. E... assim, o Peru já estava numa crise política, Sim. né? A gente comentou isso nos últimos programas. Aí nós tivemos, como o Matias mencionou, um aumento do preço da gasolina devido parcialmente ao aumento do preço internacional do petróleo, derivado da guerra na Ucrânia, né? No caso do Peru, especificamente, também teria ligação com o fato de que o Equador passou a exportar mais petróleo aproveitando a alta dos preços.
né, já que boa parte do petróleo consumido no Peru tem origem equatoriana, né, que é logo ali. Né? Então, teria sido uma consequência indireta, por assim dizer. Aí, com o preço... O Equador que deixou de fazer parte da OPEP. Então, junto com isso, tivemos também uma paralisação dos caminhoneiros. Tá? Aí, o governo Pedro Castilho ordenou um toque de recolher na capital Lima, que foi a origem dessa suspensão dos jogos e tudo mais, já que com o toque de recolher não poderia ter jogos. Né? E o toque de recolher... E só lembrando, né, que você citou o caso do Flamengo, que deixou de jogar uma final continental, né, a Mercosul de 2001, no contexto, né, da crise política argentina pós o Corralito em 2001, né, em dezembro de 2001. O jogo estava previsto para 19 de dezembro, o Flamengo já estava em Buenos Aires para jogar contra o São Lourenço e o jogo foi adiado para 24 de janeiro. Inclusive, o Galvão Bueno atuou como correspondente em Buenos Aires porque a Globo não conseguia nem mandar repórter na ocasião. E teve a final com o River, que originalmente seria em Santiago. Isso, também, né? Então você está dizendo que a culpa disso tudo é do Flamengo. Não, você está botando palavras na minha boca. Eu não sou o Abel Braga. Não, porque você está dizendo que acontece alguma coisa na política latino-americana, o Flamengo está envolvido. É você que está... É uma coincidência, Felipe. Ok. E aí, o toque de recolher durou menos de 24 horas. Tá? Porém, o aumento do preço dos combustíveis, a paralisação parcial de caminhoneiros e vamos também mencionar aqui, não mencionar porque é importante, porque se a gente fala do aumento do preço dos combustíveis, parece que é só isso, mas a gente sempre lembra que o preço dos combustíveis, né, ele sempre afeta todos os outros preços. Então, a inflação registrada no Peru para a primeira semana de abril foi a maior inflação semanal registrada nos últimos 26 anos. Tá? E inflação é sempre um problema, nós brasileiros, né? Ainda bem que eu moro num país que controla a inflação. Pois é, nós brasileiros temos um histórico de ter que lidar com isso, né? A inflação é um grande trauma nacional no Brasil, porque a inflação ela corrói o poder de compra, especialmente dos mais pobres. A inflação ela é bastante perversa nesse sentido, porque a pessoa continua ganhando a mesma coisa, mas ela passa a poder adquirir cada vez menos, né? E ter que passar por privações. Então, quando a gente fala preço dos combustíveis ligado à guerra na Ucrânia, não é só subiu o preço, né? Foi ali na bomba do poço. Não, vamos lembrar que isso é sempre um efeito dominó, né? Sempre gera outros problemas. Junto com isso, nós também temos uma questão também ligada ao preço dos combustíveis e também ligada à guerra na Ucrânia, melhor dizendo. Por quê? Porque o Peru também está passando por um problema de abastecimento de fertilizantes. Tá? Toda aquela discussão sobre fertilizantes, né? Rússia e Belarus, dois grandes exportadores de fertilizantes do mundo, o Peru também começou a passar por um problema de abastecimento de fertilizantes. Tá? Então, isso também gerou insatisfação. Por que isso é muito importante? Porque isso está gerando insatisfação com o governo Castilho nas regiões rurais, que é o pilar eleitoral dele, que foi o pilar eleitoral dele. Né? O Castilho chegou ao segundo turno especialmente graças ao voto das regiões rurais, especialmente do sul do Peru. Então, quando você tem inflação, aumento do preço dos combustíveis, agora a questão de fertilizantes também, isso afeta diretamente o principal pilar de sustentação popular dele. Tivemos mais protestos, especialmente em Lima, mas não apenas em Lima, mas especificamente em Lima, o prédio da Suprema Corte, né, o Palácio da Justiça em Lima, Palácio da Justiça, para mim, eu lembro da Liga da Justiça, do desenho antigo, o Cafona. Mas Super Gêmeos ativar. O prédio foi alvo dos protestos, com escritórios e tudo mais sendo arrombados, as pessoas levando coisas, manifestantes levando coisas e tudo mais. Inclusive, a presidenta, né, do Poder
judicial, a Elvia Barrios Alvarado, disse que parecia que estava direcionado, porque na parte posterior não estavam os manifestantes, né? Inclusive, descrevem, né, o perfil dos protestantes muito similar aos apoiadores justamente da Keiko Fujimori, né, com a camisa da seleção peruana, a bandeira do país, e não só, né, o Poder Judicial, a Corte Superior foi atacada, como também o similar ao TSE deles, né, o Jurado Nacional de Eleições, né? Então mostra, né, que tem coisa por trás também nesses protestos, né? Ainda são reflexos da eleição presidencial do ano passado. Lembrando que foi uma eleição bastante polarizada entre um candidato, né, de esquerda, o candidato mais à esquerda, da esquerda radical, do Peru Libre, e a Keiko Fujimori, de uma direita nacionalista e herdeira, né, do ditador Alberto Fujimori. Inclusive na semana que completou-se 30 anos do golpe encabeçado pelo pai dela. Fechamento do Congresso, enfim. Lembrando, né, que o Alberto Fujimori é eleito presidente, mas depois dá um autogolpe. E você mencionou, né, a questão da presença das camisas da seleção peruana nos manifestantes na capital. Vamos lembrar que na capital, especialmente, a Keiko Fujimori teve mais votos do que o Pedro Castilho. Isso. Então, também tem conexão com isso. Então, são protestos também de caráter político-partidário, em meio a esse desgaste do Pedro Castilho, que está com 65% de reprovação popular. Tá? Então, assim, o Pedro Castilho, né, a gente mencionou toda a questão do Congresso peruano fragmentado, mas a pessoa dele também está com a sua imagem desprestigiada e o seu governo questionado, até porque já estamos aí no 4º gabinete. Nessa semana, E deve vir o 5º, né? Como tentativa, né, de solucionar a crise, de amenizar a crise, o governo zerou os impostos sobre combustíveis, tá? E o Pedro Castilho, num discurso televisionado, tá, afirmou que o problema, né, do preço dos combustíveis, da inflação, está diretamente ligado à guerra na Ucrânia e que não depende de ações do governo, mas da comunidade internacional. Tá? Para registro, quando eu mencionei de greve dos caminhoneiros, foi o Grêmio Nacional de Transporte de Cargas, tá? Que determinou o início da greve, da paralisação. Tá? Segundo um dos dirigentes sindicais, Héctor Velasquez, né, ele disse que os valores, a inflação e os valores dos combustíveis faz com que os fretes não sejam suficientes para a continuidade das operações. Tá? Então, assim, é um balaio de gato. Então nós temos o governo Castilho sendo questionado, sendo pressionado com a imagem popular desgastada. Temos um parlamento, um congresso completamente fragmentado que, inclusive em alguns momentos, impede ou trava o funcionamento do governo. Né? A gente fez aquela comparação já com as chamadas pautas-bomba, né, do Congresso Nacional. Temos uma paralisação de caminhoneiros, que é sempre uma coisa muito sensível quando acontece em países, porque gera desabastecimento, agrava problemas de inflação, combustíveis e inflação, e a polarização política no Equador, com você trazendo a questão de que parte desses grupos seriam identificados com apoiadores da Keiko Fujimori. E isso quer dizer, não, então quem está protestando contra o Castilho é tudo grupo articulado pela direita, não tem protesto legítimo contra ele. Não, claro que tem protesto legítimo contra ele, mas também tem os grupos articulados, até porque, assim, eu não vou pôr um fragmento do meu mindinho esquerdo no fogo pela senhora Keiko Fujimori, tá? Então, assim, não é que a oposição é liderada por, sei lá, pensa assim na pessoa mais republicana do último século. Assim, pensa na pessoa que você mais admira na política, o líder da oposição não é o Immanuel Kant, tá? É a Keiko Fujimori. Tá? Então, é bom também colocar isso em retrospecto. E como, né? E muito importante da gente mencionar, antes da gente passar para outro detalhe, ainda do Peru, mas é muito importante da gente mencionar que nós tivemos pelo menos 11 pessoas feridas nos protestos
E dessas 11 pessoas feridas, até 9 podem ter morrido, tá? Podemos ter até 9 vítimas fatais nesses protestos, tá? Ainda não está clara a situação dessas mortes, tá? Quais foram as circunstâncias, tá? 4 delas teriam sido em Huancayo, tá? Dessas 4 mortes em Huancayo, uma delas teria sido de um adolescente que morreu afogado ao acidentalmente cair no rio durante os protestos. 2 morreram em acidentes de trânsito derivados do fechamento de ruas, tá? Então, quando eu falo que ainda não está muito claro quais as origens das mortes, né, não está muito claro ainda se, por exemplo, se morreu da repressão policial, se morreu por, sei lá, foram saquear uma loja, o dono da loja saqueou uma arma e atirou. Então, ainda não estão muito claras as circunstâncias de todas as mortes. Porém, temos aí até 9 mortes. Uma das mortes também foi de um homem que estava numa ambulância que não conseguiu chegar no hospital por conta da paralisação das ruas. Então, também tem esse outro elemento. É importante colocar tudo isso em mente. E, claro, nossos ouvintes que moram no Peru ou que têm contato com pessoas peruanas, né, temos vários deles, fique à vontade para mandar coisas, para mandar informações, complementos que a gente põe aqui no programa que vem, inclusive complementos ou até mesmo críticas a algum comentário que a gente fez aqui, porque muito do que aconteceu no Peru não repercutiu tanto assim na imprensa internacional. E é interessante mencionar também que, como, né, assim, desgraça pouca é bobagem, o primeiro-ministro, você acabou de mencionar, né, que provavelmente teremos outro gabinete em breve. Pois é, primeiro-ministro que, no caso, seria o ministro-chefe da Casa Civil aqui, passando para política brasileira. Né? Isso, é o chefe de gabinete, é o chefe dos ministros. O Aníbal Torres, ele se ofereceu para pedir desculpas pessoalmente ao embaixador de Israel no Peru. Por quê? Por quê? Ele, vejam só, uma semana com protestos, né, com inflação, com combustíveis e tal, e aí o nosso senhor Aníbal Torres, falando em Huancayo, né, a cidade andina, onde nós tivemos pelo menos as 4 mortes lá que eu citei, em uma ocasião, Hitler visitou o norte da Itália. E Mussolini mostrou ele uma estrada construída de Milão a Brescia. Hitler viu isso, voltou ao seu país e o encheu de rodovias, aeroportos e transformou a Alemanha na primeira potência econômica do mundo. Temos que fazer um esforço, fazer sacrifícios para melhorar nossas estradas. Meu Deus. Mano, você quer protestar contra a situação das estradas? Você quer dizer, olha, gente, vamos acalmar, a gente precisa melhorar as estradas do Peru, porque aí os protestos vão diminuir. Você tem 200 milhões de exemplos. Pra que usar Hitler e Mussolini? Cara, sabe, cita o Washington Luiz, entendeu? Você é pra citar, sabe? Fala, ó, governar e abrir estradas. Pronto. Tipo, o cara me mete Hitler e Mussolini pra falar de estrada. Sabe, fala, não sei. Uma vez eu viajei para tal lugar e vi estradas muito bonitas, e podemos ter essas estradas no Peru, né? Ou sei lá, o povo peruano merece estradas melhores. Não precisa pôr Hitler no meio. Se tem um assunto que não precisa pôr Hitler no meio, são estradas de uma cidade andina do Peru. Sabe? Cara, eu fico sem palavras. E obviamente, já está recebendo, né, diversas críticas, né, já recebeu aí protestos disso, ele disse que vai pedir desculpas, né, a embaixada alemã em Lima também soltou uma nota condenando as declarações, né, dizendo que Hitler foi um genocida, foi um ditador genocida e fascista, e, né, tendo em vista todas as informações e tal, Hitler não é uma boa referência de exemplo de qualquer tipo. Então, cara, sabe, é surreal.
Do Peru, vamos ao Equador, né, onde também temos, né, um cenário de crise, tanto política quanto a questão dos presídios equatorianos. Né? Vamos lembrar que ano passado, né, pelo menos 316 pessoas morreram, né, em presídios equatorianos devido a brigas de facções. No último domingo, dia 4, tá, no presídio de El Turi, em Cuenca, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital Quito, 20 pessoas morreram no presídio na madrugada. Tá? Também uma briga entre facções rivais. Tá? Junto com isso, o Guilherme Lasso, tá, no último dia 3 de abril, anunciou que ele quer realizar uma consulta popular, ou seja, um plebiscito ou um eventual referendo, para consultar a população sobre os seus projetos de reformas. Por quê? O Legislativo, na semana passada, rejeitou uma proposta do governo Lasso que flexibilizaria a entrada de investimentos estrangeiros no Equador. O Guilherme Lasso disse que o Congresso está impedindo ele de exercer os seus poderes de governo e que ele precisa buscar mecanismos constitucionais para governar sem o apoio legislativo e que ele quer que o eleitorado se pronuncie sobre o que a Assembleia se recusa a lidar. Tá? Então, basicamente, o que ele pretende é propor um amplo projeto de lei de reformas econômicas e também de legislação trabalhista ao voto popular para, segundo ele, porque o Congresso não o apoia. Então, o cenário no Peru e o cenário no Equador, e a gente mencionou isso na época das duas eleições, são muito parecidos, porque são dois presidentes que foram eleitos sem terem maioria nos seus congressos. Pelo contrário, no caso do Castilho, ele até tem o maior partido do Congresso, mas se você somar a bancada da direita, ela fica maior. E em ambos casos também um voto mais de rejeição do que de aprovação, né? Então você tem aí um plano de governo que não tem aceitação da maioria dos seus eleitores. Então, e aí o que acontece? A consulta popular no Equador, ela não pode alterar a estrutura da Constituição, não pode alterar os elementos constitutivos do Estado, não pode restringir direitos e garantias e não pode alterar o procedimento de alteração da Constituição. Ou seja, fora isso, ele pode falar, olha, então vocês querem essa nova legislação trabalhista aqui? Sim ou não? Vocês querem que possa ter maior investimento estrangeiro? Sim ou não? Vocês querem que o Arboleda não seja mais convocado para a seleção? Sim ou não? Tá? Qualquer coisa. Então, segundo ele vai fazer isso porque a Assembleia não deixa ele governar, que é mais ou menos o que a gente mencionou antes, que também é uma argumentação do Pedro Castilho em relação ao seu Congresso. Tá? Então, a situação não está fácil ali no antigo, em parte do antigo Império Incaico. Bem, e antes da gente ir para a América Central e do Norte, Felipe, só uma notícia breve sobre a Colômbia, porque tivemos, né, uma motociata ontem, quinta-feira, dia 7 de abril, em Bogotá, não em apoio ao atual presidente Ivan Duque, mas sim contra uma nova regulamentação que proíbe, né, o carona na garupa, né? No caso, na Colômbia, eles chamam de parrigeiro, isso por conta, né, de uma visão pejorativa, né, de que isso serviria para assalto, né? Então, dois caras numa moto. Dois caras numa moto, né? Enfim, então houve um protesto, né, dos motociclistas parando a capital colombiana. Só que a alcaldesa Cláudia Lopes acabou pedindo desculpas, né, sobre essa visão pejorativa e teve algumas concessões, né? Então está proibido que sejam dois homens numa moto, mas daí podem ser mulheres, crianças, se forem homens com deficiência física ou também organismos de emergência e força pública, né? Então, depois aí dessa demonstração de força, né, dos motociclistas,
o governo bogotano acabou concedendo algumas exceções. Da Colômbia, vamos para Costa Rica, com os resultados das eleições, já que o Rodrigo Chaves, né, o economista, que era o candidato à direita no segundo turno, que foi ministro, né, da economia da Costa Rica, foi o vencedor do pleito eleitoral com 52, quase 53, né, 52,8% dos votos no segundo turno. Tá? Ele defendeu uma agenda política mais liberal, mais aberta. Tá? O candidato da oposição de centro-esquerda, né, o Figueires, o José Maria Figueires, parabenizou ele pela sua vitória, disse que a tradição democrática da Costa Rica falou mais alto mais uma vez. O presidente eleito disse que o acordo feito com o FMI, né, em janeiro de 2021 é indispensável para o país e que ele terá como principal objetivo o combate à pobreza, né, já que cerca de 23% da população está na faixa de pobreza. Tá? Então, como eu disse, ele, né, como a gente mencionou na semana passada, semana retrasada, eu acho, né, ele era o candidato melhor colocado nas pesquisas para segundo turno e muito provavelmente seria o vencedor. Tá? Ele que também se tentou transmitir ali a ideia, né, de ser um candidato antissistema, né, de ser um candidato contra a política tradicional costarriquenha, e ele terá a segunda maior bancada do Congresso. Tá? Dos 57 assentos, dos 57, 19 estarão com o Partido de Libertação Nacional, que é o partido de esquerda, de centro-esquerda do José Maria Figueires, que foi derrotado. Tá? Isso é quase metade. Né? De 57, você ter 19 na oposição como a maior bancada da oposição. Então, tudo isso que a gente falou de presidente não dialogando, não se bicando com o Congresso, pode se repetir na Costa Rica. Né? No Equador, nós temos um presidente de direita e um Congresso à esquerda. No Peru, temos um presidente de esquerda e um Congresso à direita. E na Costa Rica, teremos um presidente de direita e um Congresso mais à esquerda. Então, esses são os resultados. E como curiosidade, né, digamos assim, ontem, né, o principal aeroporto internacional da Costa Rica ficou interditado depois de um acidente, assim, curioso. E felizmente não saiu ninguém ferido, porque um Boeing 757 de cargueiro, operado pela DHL, na hora de pousar, ele rachou o meio. Tá? Vocês podem ver as imagens, o avião racha no meio. Tá? Felizmente era um cargueiro, não tinha, né, só tinha tripulação a bordo, e o aeroporto acabou ficando interditado por várias horas. Felizmente, repito, não teve vítimas fatais nem nada, mas eu não sei o que aconteceu, então a gente vai, curiosamente, nas últimas semanas a gente tem falado várias vezes pro Lito explicar alguma coisa pra gente, né? Então, Lito, explica aí, porque assim, o avião pousou e rachou no meio, cara, é bizarro. Da Costa Rica, vamos para El Salvador, onde o principal jornal salvadorenho, o El Faro, né, disse que vai suspender a sua publicação, né, por alguns dias em protesto contra a nova lei do presidente Nayib Bukele, e aí entra o que a gente falou na semana passada. Né, o El Salvador tem um problema muito forte ligado a gangues, especialmente a Maratrucha, a MS-13, e o Nayib Bukele, que controla o parlamento e controla o judiciário agora. E as Forças Armadas. Ele, né, tivemos o fim de semana mais violento de El Salvador desde o fim da Guerra Civil, que a gente repercutiu no programa passado, e ele adotou ali uma série de medidas anti-gangues. Né? E uma dessas medidas foi uma nova lei aprovada na última quarta-feira, dia 6, no Congresso, que determina a prisão de 10 a 15 anos para quem reproduzir ou disseminar mensagens de gangues. E o El Faro e boa parte da imprensa salvadorenha falou que, olha,
Isso, na verdade, é uma forma de censura, porque você consegue colocar ali qualquer coisa que seja mensagem de gangues, né? É aquela... Se tirar uma foto de uma pichação numa comunidade em El Salvador que seja da Mara Salvatrucha ou da La 18, isso pode ser considerado a reprodução da mensagem da gangue. Exatamente. A gente já falou aqui de que como alguns termos, às vezes colocados em leis, são intencionalmente vagos porque você consegue colocar qualquer coisa nisso. Então, assim, subversão, antipatriótico, né? Pô, se você falar ali, perguntar ali pro determinada autoridade, o que você acha de tal notícia? Isso é antipatrióticos, é contra a nação. Pô, sim, uma coisa é você ter isso como opinião, outra coisa é você transformar isso num parâmetro legal. Então, parte da imprensa protestou dizendo que isso, na verdade, vai ser uma maneira de impor censura contra os veículos de imprensa. E a Associação de Jornalistas de El Salvador soltou uma nota oficial na quarta-feira, dizendo que essas reformas são a clara tentativa de censurar e controlar a mídia, proibindo o jornalismo de reportar a realidade, já que milhares de pessoas vivem em comunidades controladas por gangues. E isso criará uma ilusão que não refletirá a verdade do país. Tá? Então, é isso. Né? Você cria ali um termo extremamente vago, você vai dizer que esse foi aprovado, né, pelas instituições e tudo mais, mas vamos lembrar que o Nayib Bukele, nos últimos 2 anos, conseguiu impor um controle em relação a basicamente todas as instituições. Vamos lembrar que tivemos presença de tropas no parlamento, né, um tempo atrás. Então, e aí o maior jornal do país, o Al Faro, né, disse que vai realizar esse protesto, vai suspender parte de suas publicações, dizendo que em uma democracia o poder não pode decidir o que é publicado e o que não é. Tá? E chamou a nova lei de Lei de Mordaça. De El Salvador, vamos para o México, só para lembrar que agora, nesse domingo, né, teremos o referendo, né, de recall do presidente Manuel López Obrador. E as pesquisas indicam que 70% do eleitorado, mais ou menos, vai votar pela continuidade do governo, tá? E vamos fechar aqui esse bloco do Pacífico, né, com notícias dos Estados Unidos. Né, começando por uma curiosidade, né? Existe uma tradição, né, nos Estados Unidos, uma tradição relativamente recente, que é o seguinte: quando o mandato de um presidente acaba, o primeiro livro publicado por alguém que fez parte do gabinete até o fim e tal, é o livro do fotógrafo ou da fotógrafa oficial, né, que viajou com o presidente, né, tirou várias fotos e tal, então publica ali o livro de fotos oficiais. Então tem essa tradição, muitas vezes o presidente... Que é um acordo tácito, assim. Isso. Né? Muitas vezes o ex-presidente escreve até o prefácio da obra, né? E aí, claro, né, é uma gentileza, enfim, e deve até permitir, né, criar um buzz maior, uma grana e tal. E aí o que acontece? A fotógrafa oficial da Casa Branca do Donald Trump, a Sheila Craighead, chegou e falou: Donald, né, vou aqui publicar, né, a minha compilação de fotos, né? Você quer escrever, né, o prefácio, né? E, segundo ela, o Trump cobrou para escrever o prefácio, né? E aí, também segundo ela, a equipe do ex-presidente Donald Trump pediu para adiar a publicação do livro para que o próprio Donald Trump lançasse o seu livro de fotografias oficial da Casa Branca, que está sendo vendido por $230 o exemplar, né? Então, teve essa notícia, né, de bastidores aí. Lembrando que, vamos lembrar, né, muitas vezes quando o presidente sai do cargo dos Estados Unidos, a tradição também é que a carreira política dele seja encerrada, apenas vire alguma coisa mais cerimonial e tal, mesmo quando ele perde uma tentativa de reeleição. Não é o caso do Donald Trump, né? O Donald Trump, ele é um ex-presidente que está em campanha, né? Então também tem esse elemento. Infelizmente, no último dia 3 de abril, em Sacramento, na Califórnia,
né, que é a capital da Califórnia, nós tivemos 6 pessoas mortas e outras 12 pessoas feridas num ataque a tiros realizado por 5 pessoas, 3 delas já estão presas, né? 3 homens já estão presos no que teria sido o pior episódio, né, de violência com armas de fogo na história de Sacramento. Tá? Repito, 6 vítimas fatais, outras 12 pessoas feridas. E as prisões, elas estão sendo realizadas. A principal suspeita das autoridades é que tenha sido algo ligado a um conflito de gangues também, tá? Então, essa notícia de Sacramento. Ainda nos Estados Unidos, nós também tivemos a primeira visita do ex-presidente Barack Obama à Casa Branca, já que tivemos a comemoração dos 12 anos do Obamacare e também o Joe Biden assinando, né, uma nova lei que amplia o Obamacare. E o Joe Biden também assinou uma lei, um act, né, essa semana, que vai, segundo o governo dos Estados Unidos, reforçar o correio dos Estados Unidos contra interferências políticas. E isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, isso está ligado às denúncias do uso dos correios com finalidades partidárias pelo governo Donald Trump, né, com aquela questão dos votos à distância, né, a nomeação do general dos correios e tudo mais, né, o General Postmaster, que na verdade é o carteiro geral, né, traduzindo, mas enfim, é mais legal falar assim. O nome fantasia. E segundo, também interessante porque isso certamente pode ou até deveria ser trazido para o debate público brasileiro, já que aqui no Brasil existe toda uma discussão sobre a eventual privatização dos Correios brasileiros, né? E aí você trazer esse exemplo que vem dos Estados Unidos, né, durante o governo de Joe Biden para cá, durante esse processo de discussão, é sempre um parâmetro interessante. Essa é uma das intenções do xadrez herbal desde o início, que é, muitas vezes se discutem coisas aqui no Brasil e que exemplos internacionais ou as mesmas discussões internacionais podem também ser trazidas para cá, como exemplo, seja positivo, seja negativo, né? Então, o Joe Biden assina um act, né, que, segundo ele, vai reforçar a estrutura institucional dos Correios. Lembrando que o Correio nos Estados Unidos, né, você tem as várias transportadoras também, tem o UPS, enfim, FedEx, todo esse tipo de coisa. Então, é um exemplo de discussão, né, possível aqui para o nosso cenário brasileiro, que passa também por uma discussão semelhante. Tá? Então, ainda também nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, junto com a Austrália e Reino Unido, anunciaram que vão iniciar o desenvolvimento autônomo de mísseis hipersônicos, tá? Do tipo que foi utilizado recentemente pela Rússia, né, na guerra da Ucrânia, e o governo da China acusou esses países de quererem iniciar uma corrida armamentista. Tá? A Justiça dos Estados Unidos, pela primeira vez, absolveu uma pessoa acusada do ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Tá? O juiz Trevor McFadden aceitou o argumento de Matthew Martin, que é do Novo México, dizendo que policiais permitiram ele entrar no prédio e ele não sabia que estava infringindo a lei, achando que a entrada no Capitólio era livre e garantida para todos os cidadãos. O Joe Biden fez um discurso essa semana, né, celebrando a sindicalização dos funcionários da Amazon em Nova York. A gente repercutiu isso no programa passado. E ele disse: Amazon, preste atenção, estamos chegando. Né? Ele falou isso numa conferência de trabalhadores do setor de construção em Washington. Ontem, a Ketanji Brown Jackson foi aprovada no Senado dos Estados Unidos, com 53 votos a favor, 47 votos contra, para se tornar, então, a primeira mulher negra juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. 3 republicanos votaram pelo nome dela. Lisa Murkowski, do Alasca, Mitt Romney, de Utah, e Susan Collins, do Maine. Também ontem, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia em Porto Rico, um território dos Estados Unidos no Caribe, né, devido ao incêndio. Estado Livre Associado, Felipe. Tucanaram a colônia.
tá? Mas enfim, devido a um incêndio em uma usina de energia. Eu lembro de uma dessas séries policiais, assim, né, que vai o cara da imigração, vai intimando um suspeito porto-riquenho e fala, qualquer coisa eu chamo a imigração. Daí o cara fala, mas eu sou um cidadão. Daí ele falou, cadê a 51ª estrela na bandeira? Pois é. Lembrando que, assim, tem os movimentos de independência por Porto Rico, mas a maior parte da população porto-riquenha defende ser um estado dos Estados Unidos. Um estado pleno. Isso, um estado pleno. Só que os outros estados, né, especialmente alguns ali que tem um tom de pele, né, um pouco mais alvo, né, tal, eles não querem muito. Um estado que lembra coisas floridas. Ou então um estado, né, tem aquele país no Cáucaso, chama Geórgia, né, também tem isso. E, finalmente, as autoridades policiais dos Estados Unidos ontem prenderam o Takeshi Ebisawa, cidadão japonês, que seria um chefão da Yakuza, tá? E ele estaria usando o dinheiro do tráfico de drogas nos Estados Unidos para comprar armamentos feitos nos Estados Unidos via mercado paralelo, mercado clandestino, para então revender esses mísseis para a ditadura de Mianmar. Tanto que a manchete do Guardian, traduzindo, Estados Unidos prende chefão japonês da Yakuza sobre suposta trama de mísseis por heroína. Tá? Então, ele basicamente pegava os opiáceos no Sudeste Asiático, vendia nos Estados Unidos, com a grana comprava armamentos, que aí ele levava de volta para o Sudeste Asiático e revendia para a ditadura de Mianmar. Supostamente. Tá? Comércio triangular. Eu não tô acusando ele de nada, eu não sei de nada, tá? Supostamente.